É conhecido que Davi da Melach ele tinha 18 esposas. Sem entrar agora no mérito da questão, parece muito, é muito. Mas a Torá permitia a poligamia, e a Torá fala que um rei não pode ter muitas esposas. O que era muitas esposas? Mais do que 18. É fora da nossa realidade. Mas o Tanar, ele conta apenas das 6 esposas que ele tinha, é o que consta aqui. Depois vai aparecer a Batsheva, que vai ser a mãe do rei Salomão, e as demais, elas eram Pilakshim, que eram chamadas de concubinas. Então, eu queria só passar rapidamente quem são, você não ligou isso aqui. Quem são essas esposas? Não que eu vou fazer prova depois para cada um lembrar, mas algumas delas é importante a gente saber, porque ou lembra alguma história passada, ou lembrar, já vai fazer alusão a alguma história futura dos filhos dessas esposas. Copo de água com gás. Então, Ahinoam era uma das esposas. Essa Ahinoam, ela deu à luz a um filho chamado Amnon. E esse Amnon vai ter uma história complicada com Tamar. Obrigado. A história vai aparecer depois, mas consta no Pirkei Avot qual é o amor incondicional, o amor desinteressado, é o amor de Davi com Jonatan. Agora, Davi teve um filho, que foi esse Amnon, e ele teve uma relação com a irmã, por parte do pai, que era a Tamar, não confundir com a Tamar da Torá, que é uma outra Tamar, e toda uma história a respeito disso, como aconteceu, mas basicamente ele teve um desejo muito forte, se deixou controlar. Então, esse era Amnon, filho dessa primeira esposa que a gente está falando agora, que é a Avinoam. Depois... Mas a primeira não foi a filha eu não estou falando na ordem cronológica. A filha de Shaul eu vou falar por último. Eu vou falar por quê. Na ordem que tem que lembrar todos. Talvez o Tanakh lembrou dessa maneira. Não sei. Eu não estou indo na ordem nem cronológica, nem de importância. A outra esposa aparece, a gente já leu a história dela, que era Abigail. Abigail era a esposa daquele Naval Carmeli, aquele onde Davi ficou trabalhando para ele por um tempo, enquanto Davi estava se escondendo. Ele não quis pagar para o Davi, e etc., não quis ajudar o Davi. Davi estava prestes a condenar ele à morte, e a esposa conseguiu poupar o marido, conseguiu colocar panos quentes. Depois que o marido dela faleceu, ela veio se casar com Davi Amelach, uma grande tzadeket, e o filho dela era Kilav. Você vai dizer, nunca ouvi falar dele. Mas tem uma descrição dos nossos sábios de 4 pessoas que nunca pecaram. E é uma coisa extraordinária, porque você vai pensar, quem são as pessoas? Moshe, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Não, são 4 que você não pensaria, não tem uma história em especial, mas eles são 4 completamente fora do comum, que nunca pecaram. Claro, quando a gente fala de Davi, ou Moshe, Abraham, Isaac, Yaakov, o pecado é sempre relativo à sua grandeza, mas esses 4, zerados. Binyamin, filho de Yaakov, o menor. Amram, o pai de Moshe. Ishai, o pai de Davi. E Kilav, esse filho de Davi com Abigail. Então, deve ter alguma coisa em especial em cada um deles, apesar de que Ishai, por exemplo, teve aquela questão com a esposa que tinha se separado e etc., que a gente pode eventualmente questionar, mas eles são aqueles que são descritos como que nunca pecaram. Então, o filho de Abigail, Davi com Abigail, foi esse Kilav, que ele entra nessa lista máxima. Claro que esse nome não é usado, né? Não. Ishai, Abraham, ainda tem. Não muito, mas tem. Mas esse nome não pode usar, usaria. pode usar, não tem Pode problema. usar, Kilav, é um bom sadiq, nome. né? Bom nome. Depois, Maacha. Temos uma Maacha na Torá, na história lá de Avraham Avinu, mas não confundir, os nomes se repetem. Ela era filha de Talmai Hamelech. Talmai era um rei, que ele era um rei de Geshur, um reinado próximo de Israel, e a história, na verdade, conta que ela, na verdade, não era uma esposa típica, era uma esposa Yefat Toar. Aquela situação que a Torá conta que se alguém está no meio da guerra, que ele vê uma mulher do inimigo e ele tem um desejo muito forte de estar com ela, coisa completamente fora do comum,
é até dúvida se de fato ela era ou não, porque as condições para isso acontecer são muito específicas, mas possivelmente ela é uma efatoar, aquela que você tem um primeiro relacionamento e e depois disso, e desse casamento, claro que depois ela se converte, faz tudo conforme as orientações da Torá. Quem quiser procura, eu já dei alguns shurim em relação a isso, como que funciona, porque a Torá permite, etc. Muito bonitos. Mas a própria Torá, quando fala dessa mulher, logo fala do filho rebelde, Ben Soreiro More. E justamente dessa relação que a Torá permite, mas ela fala, olha, vai te custar caro. E custou muito caro que dele saiu Avshalom. A gente vai ver mais para frente da vida de David, que no final, já da vida de David, aliás, ainda não exatamente no final, no meio da vida de David, ele traz seu próprio pai, ele se proclama rei, ele tem relação com todas as esposas do próprio David Amelech, assim, o pior dos piores. E isso foi a consequência, foi o resultado desse relacionamento de David com essa esposa chamada Maha. Depois, uma esposa chamada Hagit, ela foi mãe de Adonial, que esse Adonial não foi tão ruim quanto Avshalom, mas ele sim, no final da vida de David já estava deitado, quase no final, ele foi lá e se proclamou como rei de Israel. E no último instante, a mãe de Shlomo foi lá e reclamou, falou com David, peraí, você tinha prometido, ia ser meu filho, e aí Shlomo acabou tomando o poder. Mas esse Avshalom também traiu a confiança do pai, ele usou a assinatura do pai, etc., para poder fazer um novo reinado. Isso é no Naftará de Korah, não é? Pode ser. Porque Korah também quis tomar o poder. Né? Não lembro se está na mesma paraxá, você está dizendo? Eu Muito acho possível. que é. Quinta esposa, Avital. Ela foi mãe de um filho chamado Shfataia, e esse nome existe em Israel, já ouvi, alguma coisa assim. E ele foi um tzadik, e ele foi um ancestral de Rabi Yehuda Anassi. Rabi Yehuda, o príncipe, aquele que compilou todas as Mishnayot, muitos anos depois. Depois você tem aquela que a Torá aqui chama de Eglá. Eglá seria uma bezerra, mas na verdade está fazendo alusão, é um apelido para a Michal, aquela primeira esposa dele, que a gente logo há pouco tempo contou a história de que quando Davi estava fora, o Shaul foi lá, tirou ela de casa, deu para um homem chamado Paltiel, e agora há pouco ela voltou para Davi, a gente elaborou nisso como pode acontecer, uma coisa dessa, etc. A gente falou sobre isso. Okay. Adonial eu conhecia um lá do Rio, Adonial. O nome dele é estranho. Eu não acho que ele estava sabendo. Mas o nome dele é Adonial. Da origem dos nomes. Então vale a pena estudar o Tanakh antes de você escolher o nome. E o motivo mais simples que o Tanakh chama de Eglá, uma bezerra, seria como se fosse um apelido de carinho. Pode talvez se aprofundar exatamente por que esse apelido, por que uma bezerra, com certeza tem mais explicações, mas essa é a Eglá. Ok. A gente começou a jornada de Davi, na verdade, com a política que havia, que o povo, na verdade, o Avner, deu apoio político para o Ishboshet, que era filho de Shaul, e assim ele continuou. Ishboshet ficou, se tornou rei da maioria do povo de Israel, na verdade, era mais fachada, porque o Avner que tomava conta, e ele conseguiu isso por 2 anos, depois teve um desentendimento entre os dois, e aí Avner mudou de time. Ele já tinha sido muito audacioso com Davi, contra o Davi, mas agora ele muda de time. E, curiosamente, o David Amelech aceitou ele, e ele ajudou o David trazendo de volta essa esposa que a gente tinha falado, a Michal, e ainda logo agora, a gente vai retomar onde a gente parou, e ele logo começa a ajudar David fazendo as guerras e tentando e dominando. Aliás, antes disso, ele tinha prometido e ele fez a campanha política de David. Fala, como? David é o rei, vocês esqueceram? Né? Quando ele muda de time, de repente, é claro que David é o rei. Afinal, você não sabe que ele foi ungido pelo Shmuel? Eu sempre disse isso. Eu não sei o que estão achando. Né? Bom, e aí
ele conseguiu de fato convencer Bnei Israel, então ele foi a ferramenta de Hashem para poder fazer com que o povo aceitasse David como rei. Os únicos que ainda não estavam aceitando era a família de Benjamim, que era a família do próprio rei Ishbosheth que estava lá. Mas eventualmente eles também vão acabar tendo que aceitar. E aqui então David Amelech ele prepara uma refeição para o Avner de comemoração. E aqui tem um midrash muito curioso, muito interessante, que diz o seguinte: havia um sábio judeu na época de Roma chamado Rabbi Eliezer, e tinha um romano chamado Bar Yachina, era o nome dele. E ele então decidiu se consultar com David Amelech sobre um determinado assunto. Qual que era o assunto? Ele falou: olha, eu vou fazer uma festa para pessoas importantes. O que você me aconselha? O que eu devo fazer nessa festa? Que conselho você me dá? Ele falou: olha, eu te aconselho você preparar 5 porções a mais. Hoje, quando você contrata um buffet, eles preparam quantos por cento a mais, você sabe? 10% a mais. Isso já é de praxe. Então já está dentro do preço, sempre 10% a mais. Então ele falou 5 porções a mais. Então se você tiver 20 convidados, você coloca 25. Não deu a proporção, mas ele falou 5 porções a mais. Bom, o Bar Yachina agradeceu, mas ele não achou o conselho interessante, não era isso que ele estava procurando, e ele fez a festa dele. E ele então preparou para 24 pessoas exatamente, na ponta do lápis, só que vieram 25. Esqueceu que tinha um penetra, esqueceu aquele cara que esqueceu de convidar, mas convidar a esposa, falou, se convidou de última hora. Acontece. E ficou uma situação extremamente constrangedora, e ele tentou, o Midrash conta que ele ofereceu para ele um prato de ouro, como se fosse uma compensação, porque faltou uma salada para ele, faltou alguma coisa que não tinha, e ele acabou se ofendendo mais ainda, e trouxe uma discórdia, foi uma coisa muito desagradável. Essa é a história. Ele volta para o Rabbi Eliezer e fala: olha, confesso não ter te escutado, aprendi a lição, agradeço o teu conselho, vou aprender para as próximas, mas eu estou curioso. Da onde você sabe da Torá tirou isso? Da onde você tirou isso? Eu entendo, não é só o bom senso. Eu achava que vocês aprendiam lá um monte de lei, o que pode, o que não pode. Quem te ensinou essa dica para buffet? E ele falou: eu aprendi justamente na passagem de David, quando ele faz a comemoração com Avner. Como ele aprendeu de lá, tem que ser um sábio da Torá, não qualquer um. Então ele fala, o Passuco diz para a gente que David ele deu uma festa para Avner. E aí o Passuco ele fala para Avner e seus homens. Ou seja, ele fez questão de se preocupar com Avner e com toda a turma que estava com ele. Bom, mas ele fala, tem os comentaristas que falam, se você lê o Passuco, tem 5 palavras extras. E dessas 5 palavras foi onde ele entendeu que precisaria usar 5 manot. E acho que a conclusão disso é muito bonita, de que o Tanakh ele é prático. Toda a ideia do Tanakh, estava falando com alguém hoje de manhã. Ele falou: justamente o Shmuel, a história eu aprendi na escola, me ensinaram. Eu falei: né, mas o Shabat, o Kasher, essas coisas não ensinaram. Por quê? Porque o Tanakh você pode transmitir ele como uma história, sem obrigação nenhuma. Então fica como cultura judaica. E justamente o objetivo do nosso shur, eu falei para ele, é você entender, ver no Passu que tudo que a Torá fala, a Torá é Horá, é um ensinamento. E aqui, justo hoje, a gente vê isso como um detalhe da letra, da vírgula, das palavras que estão a mais, uma dica prática para o seu dia a dia. Então, esse é o nosso objetivo aqui. E agora, vou só dar a introdução, o tempo é curto, mas agora você tinha o oficial Avner, que ele era da turma do Ishbosheth e agora se tornou aliado, e ele tinha, quem lembra, começado uma briga com a outra turma, e gente morreu, e etc., e o Yoav, que era o general do Davi, desde o início. Agora que ele ouviu falar, ele voltou de uma batalha, ele ouviu falar que aquele representante do inimigo dele, do outro partido, de repente virou o grande general do Davi. Não deu uma boa sensação para ele. Ficou com medo que iam prender ele ou iam destituir ele. Ele ia uma sensação de competição, de ciúmes. Natural do ser humano. Então, como a gente falou, continua até hoje, não mudou nada. E ele então decidiu que ele iria
se livrar do Avner. De novo, briga de irmãos. Sim. Deus nos livre. E ele falou, e aí ele vai vir, na verdade, com um pretexto, talvez até com uma suspeita baseada nos seus ciúmes. Falou, quem disse que ele realmente mudou de time? Talvez ele é um espião. Talvez ele é um americano aqui na Rússia. Talvez ele é alguém do Mossad aqui. Ele talvez é um traidor. Provável que seja. Afinal, ele apoiou o outro até agora. O que aconteceu? Eu não vou cair nessa. Mas o que estava por dentro era os ciúmes. Mas tinha mais um detalhe. O Avner tinha matado o irmão dele, Asael. Quem lembra da história? Depois daquela briga entre eles, esse Asael começou a perseguir o Avner. O Avner, ele falou, por favor, me deixa, eu não quero te matar. E aí advertiu ele, falou, olha, por favor, estou te dando a chance, não faça nada, eu vou ter que te matar porque você está me ameaçando. Até que ele vai lá e mata ele. Então ele tentou de tudo para evitar. Mas o Yoav falou, ele matou meu irmão. Não apenas como vingança, mas até ele usou como pretexto bíblico que existe o conceito de vingança pela Torá, de Goel Adam, aquele que vai vingar o sangue. Quando alguém mata um sem querer, a família pode ir. Tem situações onde você tem Goel Adam. Então ele revestiu tudo isso numa máscara muito judaica, religiosa. E ele vai lá e fala, bom, eu já tenho meus motivos suficientes com base na Torá para poder me livrar desse Avner. E é isso que ele vai fazer. A gente vai ver mais detalhes na próxima, se Deus quiser. Vamos descer rapidinho, porque... Eu te pergunto, por que o nome,